Como mencionei no vídeo anterior, os símbolos e sua origem como linguagem esotérica, os símbolos permitem que as pessoas vão além do que é conhecido ou visto, criando vínculos entre conceitos e experiências muito diferentes. Desde a antiguidade, os símbolos foram utilizados como uma parte fundamental nas cerimônias ou rituais, como um meio para transmitir ou comunicar um conhecimento enigmático ou incomum. Conhecimento que era comunicado somente a um restrito número de partidários adeptos ou iniciados. Seja muito bem-vindo ao vídeo Evolução Espiritual, o canal onde você vai entender talvez temas de natureza hermética, mística, iniciática e religiosa. Eu sou William Molina e no vídeo de hoje vamos conversar sobre o símbolo esotérico e seus 3 elementos fundamentais para conhecer seu significado. Então assista o vídeo até o final e descubra esses 3 elementos. Se é a primeira vez que assiste um vídeo do nosso canal, gostaria de aproveitar a oportunidade e convidá-lo a se inscrever e ativar a campainha para que fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Uma característica importante do símbolo no sentido esotérico é que ele tem 3 elementos fundamentais que é importante destacar. Primeiro, ele tem uma representação. Esta representação pode ser uma figura, seja a sua imagem manifestada, por exemplo, os símbolos utilizados na Idade Média, no despertar do Iluminismo, ou a forma como ele se expressa. Esta poderia ser usando gestos corporais. Um exemplo disto são os mudras, feitos com os dedos das mãos, ou representações fonéticas, fazendo uso de palavras. Segundo, o símbolo tem que ter um significado, ou seja, o que ele quer com aquela representação significar ou transmitir. Terceiro, o símbolo tem que ter um valor para a pessoa que o conhece, ou seja, ele tem que transmitir alguma coisa válida, alguma coisa útil. Se ele não transmitir nenhum significado ou valor para aquela pessoa, significa que o símbolo não cumpriu sua função esotérica. Daí vem a importância de a gente entender o símbolo, ou seja, a forma como ele comunica algo que tem um valor. Para entender essa ideia, vamos fazer uso de 2 símbolos criados pelo ser humano, muito conhecidos por nós, ou que temos visto pelo menos uma vez. Esses 2 símbolos, sendo a sua representação uma imagem, são a imagem de Jesus Cristo, que é muito valorizada na tradição de Ocidente, e a outra imagem de Buda, que é muito valorizada na tradição de Oriente. Quando uma pessoa pertencente à tradição de Ocidente olha para esse senhor barbado, capta a imagem e sabe que se trata de Jesus Cristo. Então temos uma figuração que essa pessoa consiga compreender, consiga lembrar do que se trata e reconhece que para ela tem um valor muito grande. De aí que para essa pessoa é um símbolo muito importante. Tão importante que se num momento de dificuldade essa pessoa convoca esse símbolo na sua imaginação, poderá vencer essa dificuldade. Vence a dificuldade porque o símbolo tem uma força extra, uma força interior que vem da capacidade que esse símbolo tem de convocar a vontade dessa pessoa. Agora, podemos dizer que o Buda tem o mesmo significado e valor para as pessoas pertencentes à tradição do Oriente. Se a gente fosse fazer uma análise desses 2 símbolos, por exemplo, sobre o ponto de vista psicológico, nós podemos falar que esses 2 símbolos representam a mesma realidade. Esses 2 símbolos representam a essência do ser humano, sendo o cerne essencial deles, a bondade, a beleza, a justiça, ou seja, esses sonhos da alma humana. Eles representam para ambas 2 tradições esses elementos. Para dar um maior entendimento sobre a importância do valor e o significado de um símbolo, vamos supor o seguinte cenário. Uma pessoa pertencente à tradição do Oriente olha uma imagem de Jesus Cristo. Essa imagem terá algum significado para ela?
Ainda que essa pessoa tivesse compreendido que a imagem de Buda na cultura oriental equivale à imagem de Jesus Cristo na cultura ocidental e também tivesse memorizado o nome da representação da outra cultura, ou seja, Jesus Cristo, ela não ia conseguir convocar a força que aquele símbolo fornece. Mas por que ela não ia conseguir convocar a força que aquele símbolo fornece se esses símbolos são equivalentes? A resposta é a seguinte: aquele símbolo, a imagem de Jesus Cristo, não foi utilizado para transmitir ou comunicar aquele conhecimento. Portanto, aquele símbolo perde seu valor diante dessa pessoa. O mesmo acontece se uma pessoa pertencente à tradição de Ocidente olha a imagem de Buda. De allí que vem a importância que o símbolo transmita seu valor. Os símbolos não podem ser somente intelectualizados. Eles também devem possuir uma força, um poder que pode ser comunicado. Se eu não capto a força ou poder desse símbolo, significa que esse símbolo não tem valor, não serve para mim. Quando perdemos o significado de um símbolo e seu valor, eles não têm nenhum efeito, eles podem ser descartados, ou seja, eles estão mortos. Nesse caso aí, eu estou apresentando a imagem de um deus da cultura azteca, cujo significado e valor está perdido para ambas duas tradições aqui mencionadas, a tradição de Ocidente e a tradição de Oriente. Diz alguma coisa esse símbolo para você? Esse símbolo representa algum significado ou valor para alguma pessoa dessas duas tradições? Provavelmente, o conhecimento, significado e valor desse símbolo possa reaparecer em algum outro momento com alguma figura diferente, com uma caracterização diferente, mas nesse momento ele praticamente não tem nenhum significado. É uma representação do deus do vento na mitologia azteca e em outras culturas da Mesoamérica, um dos deuses principais da criação e herói cultural nas mitologias da criação do mundo. Como mencionei no começo do vídeo, alguns símbolos refletem o conhecimento que era comunicado somente a um restrito número de partidários, adeptos ou iniciados, dentro de um determinado grupo ou contexto, seja iniciático, religioso ou cultural, convertendo desse jeito o símbolo numa abstração sintética desse conhecimento, que nada diz ao profano e revela tudo ao sábio, ou seja, ao iniciado. Para interpretá-lo ou decodificá-lo é necessário ter o conhecimento sobre o qual ele foi criado e entender a sua natureza. Para isso, é preciso saber que o símbolo tem várias chaves de interpretação, vários graus de profundidade e extensão. Para entender de vez, vamos tomar o exemplo do hexagrama. O hexagrama é um símbolo muito conhecido e referenciado, que tem diferentes interpretações dependendo da cultura, corrente religiosa ou iniciática que utiliza. O hexagrama poderia representar o seguinte: na alquimia, a união dos 4 símbolos alquímicos. Na astronomia alquímica, a regência dos planetas associada aos metais. Para o povo israelita, o ícone de sua religião, o judaísmo, o selo de Salomão, ou brasão do exército do rei Davi, ou estrela de Davi. Na teosofia, a união do espiritual com a matéria, o que permite entender que representa o homem, pelo fato que o homem é espírito e matéria. Nas correntes herméticas, a união do macrocosmo e o microcosmo, a conexão entre o cosmos, ou o grande universo, e o ser humano, dando a entender uma semelhança estrutural entre o ser humano, a pequena ordem ou pequeno universo, e o cosmos, ou grande ordem ou grande universo. Dada essa analogia fundamental, verdades sobre a natureza do cosmos como um todo poderiam ser inferidas de verdades sobre a natureza humana e vice-versa. Um importante corolário dessa visão ou interpretação é que o cosmos como um todo pode ser considerado vivo e, portanto, ter uma mente ou alma, a alma do mundo.
Albert Pike, membro proeminente da maçonaria, serviu como soberano grande comandante do Supremo Conselho do Rito Escocês. Em seu livro Lenda e Leitura do Rito Escocês Antigo e Aceito da Maçonaria, ele observa: as pessoas negligenciaram a verdade que os símbolos da antiguidade não eram usados para revelar, mas para esconder. Cada símbolo é um quebra-cabeça a ser resolvido e não uma lição a ser aprendida. Pegando o gancho de Albert Pike, a interpretação de um símbolo é algo difícil de entender, pois o acesso à sua essência é complicado. Quando o termo esotérico se aplica a uma doutrina ou interpretação filosófica, refere-se ao conhecimento que é transmitido apenas aos discípulos ou seguidores que são iniciados no assunto em questão. Em resumo, o verdadeiro significado de um símbolo vai depender da cultura onde ele foi criado, do conhecimento que é transmitido apenas aos discípulos ou iniciados daquela corrente, seja iniciática ou religiosa, e finalmente da própria interpretação particular que o próprio indivíduo iniciado possa lhe dar. Esse vídeo vai chegando ao final. E para você que chegou até aqui, se gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like, comentar o que achou e compartilhar o vídeo. Fique com Deus e até nosso próximo vídeo.